Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Vamos agora estudar sobre a acidez e alcalinidade do solo. Bom, o pH do solo é o potencial de hidrogênio iônico, é uma medida da acidez ativa do solo, ou uma medida da atividade química do hidrogênio na solução do solo, e ele é expresso na forma de potencial, né? pH. Então, se escreve pH assim mesmo, P minúsculo e H maiúsculo. Então, por que é importante conhecer o pH do solo? Em primeiro lugar, porque os próprios íons hidrogênio e hidroxilas, eles influenciam as plantas diretamente, especialmente a questão do excesso de acidez. Concentrações elevadas de hidrogênio na solução do solo, acidez elevada afeta bastante as plantas. Então, é importante a gente conhecer o pH do solo. Uma outra coisa importante é que o pH do solo influencia na solubilidade dos nutrientes e elementos tóxicos e consequentemente, na disponibilidade de nutrientes. A disponibilidade de nutrientes e de elementos tóxicos para as plantas, ela está relacionada com a solubilidade desses elementos químicos, porque a planta só absorve algum nutriente e também algum elemento tóxico se ele estiver solúvel na solução do solo. E a solubilidade desses elementos químicos, ela é mais ou menos influenciada pelo pH do solo. Alguns elementos químicos têm maior influência de pH e outros menor influência. Então, quando a gente conhece o pH do solo, a gente tem uma ideia geral do estado geral do solo em relação à sua fertilidade. Até mesmo, pelo que a gente já estudou até aqui na disciplina, a gente também pode, de modo geral, afirmar que solos de pH baixo, ele tem baixa fertilidade. Os solos de pH mais elevado, eles têm uma fertilidade melhor. Por quê? Porque no processo de intemperismo, você tem uma lixiviação de metais alcalinos e alcalino-terrosos, fazendo com que, em solos ácidos de pH baixo, você tenha baixa saturação por bases e concentrações elevadas de alumínio, que é tóxico. Esse gráfico aqui, ele é muito bom para ilustrar a influência do pH na solubilidade e, consequentemente, na disponibilidade de nutrientes e também de alguns elementos químicos tóxicos. Lembre-se do que nós já falamos em aulas anteriores, não, acho que para vocês não falamos ainda, foi para outra turma. Todo nutriente é um elemento químico, mas nem todo elemento químico é nutriente. A gente só pode chamar de nutriente ou aquele elemento químico que for essencial às plantas. E, pelo amor de Deus, não saia daqui dessa disciplina chamando alumínio e sódio de nutriente, não, viu? Quem chamar alumínio e sódio de nutriente vai ficar com 0, vai ficar reprovado na disciplina, tem que fazer de novo. Alumínio é um elemento muito abundante no solo, muito importante nos estudos de química e fertilidade do solo, mas o alumínio não é essencial às plantas, alumínio não é nutriente. Da mesma forma, também o sódio é muito estudado aí na química do solo, mas o sódio não é nutriente. O sódio é um elemento tóxico e também um elemento que causa problemas lá na física do solo. Mas, veja bem, aqui nós temos, por exemplo, essa curva em azul, essa reta, né? Essa reta aqui em azul, ilustrando o efeito do aumento do pH do solo na disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Esses 4 micronutrientes aqui são micronutrientes metálicos cujas solubilidades dependem muito do pH do solo. Quanto maior o pH do solo,
maior será a concentração de íons hidroxilas na solução do solo e, consequentemente, maior vai ser a precipitação desses micronutrientes no solo, formando hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, hidróxido de manganês, hidróxido de zinco. Então, esses elementos químicos aqui, que são nutrientes, estando precipitados, então a planta não vai absorver. Então, quando você faz uma calagem e aumenta o pH do solo, você vai diminuir a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Da mesma forma, você também, quando aumenta o pH do solo, vai diminuir a disponibilidade de metais pesados. Então, o aumento do pH do solo gera esse efeito colateral indesejável, que é a diminuição da disponibilidade de micronutrientes, mas, por outro lado, também é bom, porque diminui também a disponibilidade de metais pesados. Outra coisa importante, o aumento do pH do solo diminui drasticamente a solubilidade do alumínio. Então, veja aqui, nesse caso aqui, nessa curva em vermelho, que em pH baixo, em condições de acidez elevada, você tem alta solubilidade do alumínio. Então, o alumínio tem um efeito tóxico muito grande em valores baixos de pH. Quando você faz a calagem e aumenta o pH do solo, você vai precipitar o alumínio na forma de hidróxido de alumínio, formando um precipitado sólido, portanto, esse alumínio não vai mais ficar disponível na solução do solo e causar toxidez nas plantas. E esse alumínio, ele precipita em valores de pH acima de 5,5. Então, acima de 5,5, ele precipita todinho e não vai mais causar problemas de toxidez. Por isso que a calagem, ela deve ser feita para colocar uma quantidade de calcário que, no mínimo, suba o pH para 5,5. Nós vamos observar que, para a maioria das culturas, a faixa ideal de pH situa-se entre 6 e 6,5. Então, entre 6 e 6,5 é a faixa ideal de pH para a maioria das culturas. Observe que tem outros elementos químicos, no caso aqui nutrientes, molibdênio, cloro, fósforo, nitrogênio, enxofre, boro. Essa curva aqui está faltando a indicação, mas isso aqui é do potássio, certo? Então, você tem situações que, se aumenta o pH, é bom para uns elementos químicos e é ruim para outros. Aumenta a solubilidade de uns e diminui a de outros. Então, você tem que ter, como na prática, você tem tudo isso junto e misturado lá no solo, então você tem que ter uma faixa de pH que seja agrade a gregos e troianos, que tenha um melhor custo-benefício, de modo que não tenha problemas de toxidez por alumínio, que isso é muito grave, mas também não tenha problema de deficiência de nutrientes. Então, a faixa ideal é entre 6 e 6,5. Se você ler algum livro de fertilidade bem antigo, o pessoal antigamente recomendava muito pH 6,5, 6,5 para 7, mas isso está ultrapassado. O pH 6 é o pH aí mais adequado, mais recomendado, porque no pH 6 você não diminui tanto a disponibilidade de micronutrientes. E tem culturas, que até mesmo pH 5,7, 5,8 já é suficiente. Então, você precipitando o alumínio, você já tem aí uma condição boa para a boa produtividade das culturas. Então, observe que você conhecer o pH do solo, você vai ter uma ideia geral, do estado geral do solo em relação à sua fertilidade. Então, toda a análise de solo, você tem lá no boletim de análise de solo o valor de pH. Muito importante conhecer o pH do solo. Do mesmo jeito que você usa um termômetro para medir a temperatura corporal e assim saber o estado geral do corpo humano em relação se tem ou não alguma infecção viral ou bacteriana, você mede também o pH do solo, que dá alguma ideia. Outra coisa importante é que o pH do solo influencia na atividade microbiana e, consequentemente, na decomposição da matéria orgânica do solo. Ora,
se as plantas são sensíveis à acidez, se as plantas são sensíveis à toxidez por alumínio, muito mais sensível ainda são os micro-organismos. Os micro-organismos são mais sensíveis ainda à acidez do solo. Então, isso é importante. E a atividade microbiana do solo, ela é quem é responsável pela decomposição dos resíduos orgânicos do solo, pela decomposição da matéria orgânica do solo. Então, quando você tem um solo ácido com pH baixo, em que a atividade microbiana é menor, está ali vivendo apenas aqueles micro-organismos mais resistentes à acidez, quando você faz uma calagem, aumenta o pH do solo, então você vai criar condições adequadas para uma maior diversidade de espécies microbianas e uma maior atividade desses micro-organismos e, consequentemente, vai haver uma maior decomposição da matéria orgânica do solo. E isso tudo vai influenciar a disponibilidade de nutrientes, velocidade de decomposição dos resíduos e assim por diante. E também muitas reações químicas... Professor, qual seria a faixa de pH ideal para a maioria dos micro-organismos do solo? Isso aí, em se tratando de micro-organismo, a faixa ideal é em torno de 7. É 6,5, 7. Essa é a faixa ideal de pH para uma maior atividade microbiana. Agora, você não faz calagem no solo pensando em micro-organismos. Você não faz ajustes de pH do solo pensando nos micro-organismos, pensa nas plantas. Então, aquilo que é bom para a planta vai ser bom também para os micro-organismos. Muito embora os micro-organismos tenham uma atividade maior, eles preferem o pH mais próximo de 7. 6,5 a 7 é que seria mais adequado. Agora, gente, nem sempre uma atividade microbiana muito grande, nem sempre isso vamos dizer assim, desejável. Nem sempre isso é desejável. A gente falou na aula passada, por exemplo, que não é bom que a matéria orgânica se decomponha muito rapidamente, não. Porque se rapidamente aquela matéria orgânica vira CO2 e vai embora aquele carbono, então ela vai contribuir pouco para a melhoria das propriedades químicas e físicas do solo. A gente quer que essa decomposição seja um pouquinho mais lenta, para poder justamente dar tempo a ter a umificação e causar os benefícios desejados. Então, se você tem uma atividade microbiana muito acelerada, você vai decompor rapidamente a matéria orgânica do solo e pode diminuir o teor de matéria orgânica do solo. As áreas cultivadas, as áreas plantadas, cultivadas, elas têm teor de matéria orgânica, geralmente, mais baixo do que na vegetação, do que a mesmo solo sob vegetação nativa. Você tem lá uma área da sua fazenda, da sua propriedade, o mesmo solo, uma parte você desmata e a outra parte continua com a vegetação nativa. Aquela área que foi desmatada, você começa a praticar agricultura nela, então, com o tempo, aquela área vai ter um teor de matéria orgânica mais baixo do que o teor de matéria orgânica da vegetação nativa. E, dentre os motivos ou fatores que influenciam isso, é a maior atividade microbiana na área cultivada, porque na área cultivada você vai ter nutriente, não vai ter limitação de nutriente para os micro-organismos. Do mesmo jeito que você aduba o solo pensando na nutrição das plantas, automaticamente também está melhorando aí a questão dos micro-organismos. Você está estimulando a nutrição microbiana, porque do jeito que as plantas precisam de nutrientes, os micro-organismos também precisam de nutrientes. Do mesmo jeito que o excesso de acidez é tóxico para as plantas, o alumínio é tóxico para as plantas, a mesma coisa é também para os micro-organismos. Então, quando você favorece, tudo que favorece a nutrição e a fertilidade do solo, a nutrição das plantas, vai favorecer também os micro-organismos. Então, uma maior atividade microbiana significa que ele vai queimar mais matéria orgânica do solo, tá certo? E aliado a isso, você faz aração, gradagem, revolvimento do solo,
aí você vai quebrando a estrutura do solo, vai oxigenando mais o solo, aerando mais o solo, e tudo isso vai contribuir para acelerar a decomposição da matéria orgânica. Muitas reações químicas que acontecem no solo dependem do pH do solo. Aqui tem um exemplo da volatilização de amônia, que é importante aí no campo, na prática agrícola, né, de adubação nitrogenada. Na volatilização de amônia, o que é que acontece? O íon amônio da solução do solo, NH4+, ele reage com a hidroxila, OH-, para formar o gás amônia. Esse gás amônia se forma e é facilmente perdido para a atmosfera. Então, isso é uma das duas grandes perdas de nitrogênio do solo. Essas duas grandes perdas de nitrogênio do solo se dá por lixiviação e por volatilização de amônio. E observe que o que é que faz o íon amônio transformar-se em gás amônia? É justamente a presença da hidroxila. Se o pH é baixo, você vai ter pouca hidroxila para transformar o amônia em gás amônia. Se o pH é alto, vai ter muita hidroxila para transformar o amônio em gás amônia. Então, o pH do solo vai também influenciar nisso, vai ter um papel muito importante. Então, conhecer o pH do solo é muito importante. Bom, antes da gente prosseguir, vamos revisar rapidamente, não vamos demorar muito tempo nisso, mas rapidamente vamos revisar o conceito de ácido e de base que vocês já estudaram lá no ensino médio, desde o ensino médio, na graduação, etc. Vamos adotar, aqui existem vários conceitos aí na literatura, mas vamos adotar aqui o conceito de que ácido é qualquer composto, seja orgânico ou inorgânico, que contém ou não contém hidrogênio, mas que em solução libera íons de hidrogênio. Ou seja, um ácido é qualquer coisa que libere íon hidrogênio no meio. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O ácido clorídrico em água vai liberar o ânion cloreto e o íon hidrogênio. O ácido clorídrico é um ácido forte, dissocia-se completamente, né, em água, então você vai ter o ânion cloreto mais o íon hidrogênio. O ácido fosfórico, H3PO4, é um ácido fraco, porque dissocia-se a prestação, dissocia-se em 3 parcelas. Então, você tem 3 hidrogênios com 3 constantes de dissociação aqui. Então, o ácido fosfórico, ele vai dissolver-se na água e vai dissociar, liberando o íon hidrogênio. Então, o ácido fosfórico é ácido porque libera o hidrogênio na solução. No caso aqui, ele não dissocia-se completamente na primeira tacada, em 3 parcelas aí. Por isso que é chamado de ácido fraco. O alumínio, preste atenção, gente, isso aqui é muito importante. O alumínio não contém hidrogênio na sua composição. O alumínio não contém hidrogênio na sua estrutura. Mas ele, em água, ele quebra a molécula de água. O alumínio, ele causa a hidrólise ácida da molécula de água e libera íons de hidrogênio. Então, aqui você tem a água, o H2O. Então, esse alumínio vai quebrar essa molécula de água para se ligar à hidroxila e libera o hidrogênio. Então, o alumínio, ele é um ácido. Se você pegar lá no laboratório, um reagente lá, por exemplo, cloreto de alumínio. Pega lá, cloreto de alumínio, dissolve lá no becker, imersa o pH, você vai ver que o pH é bem baixo quando comparado ao pH da água destilada que você usou lá para dissolver o cloreto de alumínio. Por que o pH é bem baixo? Porque o alumínio, ele é um ácido. Ele, em água, ele libera íons de hidrogênio. Claro que esse hidrogênio não vem dele, esse hidrogênio vem da água. Ele causa a hidrólise ácida da molécula de água, tá certo? Outra coisa, aqui também temos aqui outro ácido, no caso aqui é o ácido acético. Ele é um ácido orgânico, considerado ácido fraco, e em água ele dissocia, libera esse hidrogênio aqui e
libera o hidrogênio em solução, fica na forma aniônica aqui de acetato. Então, ácido é qualquer composto inorgânico ou orgânico que contenha ou não contenha hidrogênio na sua estrutura, mas que em água libera hidrogênio. Qualquer coisa que liberar hidrogênio em água, ele é um ácido. No caso da base... Professor, o alumínio, ele é forte ou é fraco? É um ácido fraco. O alumínio é um ácido fraco. Ele, nós vamos ver daqui a pouco, cada mol de alumínio libera 3 moles de hidrogênio e em 3 parcelas, 3 prestações sem juros, certo? Igual ao ácido fosfórico. Nós vamos mostrar já já. São 3 constantes de dissociação. E no caso da base, o raciocínio é semelhante, só que o que é liberado não é o hidrogênio, e sim a hidroxila. Então, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, ou soda cáustica, libera aí o sódio e ânion hidroxila. Então, essa hidroxila aqui veio de onde? Veio da própria estrutura do NaOH, do hidróxido de sódio, não veio da água. Já aqui, ó, observe, qual é o nome desse ânion aqui? CO3 2-. O CO3 2- é o carbonato, é o ânion carbonato. Observe que esse ânion carbonato não tem hidroxila na sua estrutura. Mas o que ele faz? Ele causa a lise, ele causa a quebra da molécula de água para se juntar a um dos hidrogênios da molécula de água e formar o bicarbonato, HCO3- é chamada de bicarbonato, e assim libera o ânion hidroxila. Essa hidroxila vem de onde? Veio da quebra da lise da molécula de água. Então, o carbonato, ele é considerado uma base. Por quê? Porque ele, em água, libera hidroxilas. Outra molécula aqui, que é uma base, é o gás amônia. O NH3 é um gás. Esse gás amônia é um gás, vamos dizer assim, neutro, nem é cátion, nem é ânion. O NH3 é o gás amônia, que em água ele causa a quebra da molécula de água para pegar um dos hidrogênios da molécula de água e formar o íon amônio, NH4+, e assim liberar a hidroxila. Então, ácido é qualquer coisa que libera hidrogênio e base é qualquer coisa que libera hidroxila. Isso a gente está falando de meio aquoso, que é a solução do solo, é um meio aquoso. Bom, nós vamos ver agora as causas da acidez dos solos, ou a origem da acidez do solo. Por que os solos são ácidos ou porque os solos se tornam ácidos? Então, são vários fatores que contribuem para a acidez do solo. O primeiro deles que a gente quer falar aqui é o material de origem do solo. A matéria-prima para fazer solo. O material de origem do solo pode ser a rocha subjacente, que está lá embaixo do solo, né, no caso de solo autóctones, ou o material de origem do solo pode ser uma terra, vamos dizer assim, ou um material inconsolidado, produto do intemperismo de outras rochas, de outro local, que foi transportado e depositado em um local e ali formou um novo solo. Então, você tem, por exemplo, as rochas ígneas. As rochas ígneas ou magmáticas são rochas formadas a partir do esfriamento do magma que ocorre na superfície da crosta terrestre ou até mesmo no interior da crosta terrestre. Então, o que é que acontece? Essas rochas magmáticas ou ígneas, como, por exemplo, o granito, são rochas que são classificadas de acordo com o teor de sílica, dessas rochas, em rochas ácidas, intermediárias, básicas e ultrabásicas. Né? Rochas ácidas, intermediárias, básicas e ultrabásicas. Essa classificação é com base no teor de sílica das rochas. Então,
As rochas ígneas ácidas são aquelas com maiores teores de sílica, como, por exemplo, granito, origina solos mais ácidos do que rochas ígneas básicas e ultrabásicas que têm menor teor de sílica, vai gerar solos menos ácidos. Isso, gente, se todos os outros fatores de formação do solo tiver constante, né? E só variar isso aí. Então, isso tem influência. Até mesmo uma rocha sedimentar, como o arenito, você sabe que o arenito é uma rocha, o arenito é como se fosse, pense aí, um morro de areia, uma duna, por exemplo, o Morro do Careca, que de repente vira pedra. Então, o arenito, ele é uma rocha formada a partir da cimentação de grãos de areia que ocorre também debaixo de determinadas condições de pressão e temperatura. E na formação do arenito, tem que ter um agente cimentante, tem que ter uma colazinha, tem que ter um cimentozinho para grudar, para cimentar um grão de areia ao outro. Então, isso é o que acontece na diagênese do arenito, na formação do arenito. Então, quando esse cimento do arenito é silicoso, é sílica, vai formar solos mais ácidos. Quando é calcário, origina solos menos ácidos. Inclusive, aqui na região de Mossoró, na Chapada do Apodi, você tem aqui o calcário, que é a formação rochosa que está mais na superfície, mas debaixo do calcário você tem o arenito. Né? Debaixo do calcário, aqui na nossa região, tem o arenito. E em alguns locais aqui, esse arenito aflora na superfície, como nas bordas das chapadas, e depois assim que desce a chapada. Então, você viajando de Mossoró para Natal, depois de Zé da Volta, lá na frente, antes de chegar em Açu, aí você vai ver que desce assim na chapada, e lá embaixo é uma região de solos derivados de arenito. Inclusive, lá na BR, o arenito aflora. Tem um local lá de uma descida que o arenito aflora na superfície. Como esse arenito ele está em contato com o calcário, que está em cima, então ele tem muita influência dos carbonatos desse calcário. Então, os solos derivados de arenito, aqui da região nossa, que está na borda da chapada e embaixo da chapada, eles têm um pH um pouco maior, por causa da influência desse calcário que está muito próximo, né? Então, o arenito calcário origina solos menos ácidos. O arenito silicoso, como o arenito Bauru, lá em São Paulo, já origina solos mais ácidos. E as próprias rochas calcárias, como nós temos bastante aqui, a rocha calcária, o que é o calcário? É uma mistura de carbonato de cálcio mais carbonato de magnésio. E essa rocha é rica em base. Carbonato, a gente acabou de ver que o carbonato é uma base. Então, os solos derivados de rochas calcárias, eles tendem a ser mais alcalinos, né, do que os solos derivados de outras rochas. Evidentemente que vocês já estudaram os 5 fatores de formação do solo, né, material de origem, clima, organismos, relevo e tempo. Aqui a gente está falando só da influência do material de origem, mas a gente sabe que, na prática, os 5 fatores atuam simultaneamente. Então, essas influências aqui de matéria de origem, considerando que os demais fatores permanecem constantes. Outra coisa importante, a quantidade de chuva que cai na região, a precipitação pluvial. Isso é muito importante, gente. Você pode não conhecer a análise de solo de uma região, mas pelo clima da região, se aquela região é muito chuvosa ou pouco chuvosa, dá para você fazer determinadas inferências. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de chuva de uma região, maior vai ser a lixiviação de metais alcalinos e alcalino-terrosos do perfil do solo durante o processo de intemperismo e pedogênese,
e, consequentemente, maior concentração de alumínio no solo. E como o alumínio é um ácido, então vai aumentar a acidez do solo, os solos vão ter pH mais baixo. Quando você tem chuva intensa, o intemperismo é mais intenso. Aqui no semiárido, que chove menos, você tem a maior parte do ano sem chuva, então o intemperismo daqui é menos intenso do que o intemperismo lá no litoral, no sudeste. Então, quanto mais chuva na região e quanto mais bem distribuída essa chuva ao longo do ano, maior é o grau de intemperismo, né, das rochas, dos minerais que compõem as rochas. E quanto maior esse intemperismo, maior vai ser a liberação de metais alcalinos e alcalino-terrosos presentes da estrutura dos minerais, e essa chuva vai lavando essas bases, esses metais alcalinos e alcalino-terrosos liberados, vão ser lavados, vão ser lixiviados para as camadas mais profundas do solo, né? E com isso vai concentrando o alumínio. Por que o alumínio se concentra? Por que o alumínio não lixivia? Porque o alumínio é trivalente, ele fica dissolvido às cargas negativas com alta energia. Então, os demais monovalentes e bivalentes vão lixiviando. É por isso, gente, que os solos ácidos, os solos de pH baixo, eles também têm baixa saturação por bases. O valor de V% é baixo. Todo solo ácido é pobre em cálcio, magnésio, potássio. O solo ácido ele tem baixa saturação por bases, porque há uma lavagem, né, dos metais alcalinos e alcalino-terrosos e uma concentração de alumínio. Esse alumínio, cada vez mais se concentrando no solo, vai gerando mais acidez. Então, de modo geral, a gente pode afirmar, né, que os solos das regiões chuvosas, solo da Amazônia, do Sul, do Sudeste, do Cerrado, são solos de pH baixo, são solos ácidos. E, agora, você não pode generalizar o contrário. O contrário nem sempre é verdadeiro. Você não pode dizer que todo solo do semiárido é alcalino, ou todo solo do semiárido não tem problema de acidez, que não é verdade. Essa generalização ela é mais aplicada à questão de solo de região chuvosa. Solo de região chuvosa, geralmente, é ácido. Ah, professor, mas tem lá no sul, no sudeste, no centro-oeste, também tem calcário, né? Sim, tem calcário. Só que, nessas regiões, os solos derivados de calcário, eles não vão ser alcalinos, como acontece no semiárido. Os solos derivados de calcário, de regiões chuvosas, eles vão ser solos menos ácidos, vamos dizer assim, porque esse calcário vai embora todinho e o solo resultante é mais resultante a partir das impurezas do calcário, Mas, mesmo assim, os solos derivados de calcário de regiões úmidas são menos ácidos do que os solos derivados de calcário do semiárido. Então, no semiárido, você tem uma pedodiversidade muito grande. No semiárido, você tanto encontra solo ácido, como encontra solo alcalino. Até mesmo aqui, por exemplo, na região de Mossoró, aqui dentro do campus da UFESA, aqui da UFESA, você tem tanto solo ácido como solo alcalino. Tem partes aqui do campus que você tem solo derivado de arenitos ou sedimentos do grupo Barreiras, que são materiais com maior grau de intemperismo. Você tem solo ácido. Mas se você caminhar aqui no campus da UFESA, lá para dentro, em direção ao rio, você vai encontrar lá perto do rio solo derivado de calcário. Encontra até vertissolo, com pH alcalino, em curtas distâncias. Na fazenda experimental da UFESA, onde você tem argissolo intermediário para latossolo, você tem solo lá de pH 4,7. Você tem solo ácido com pH 4,7.
que, para produzir bem nesses solos, é importante que se faça a calagem. E você tem pH ácido. Então, você tem na Serra do Mel também pH muito baixo, que é bem pertinho, e como você também tem aqui na nossa região, solos alcalinos derivados de calcário. Então, no semiárido, ele não tem só solo com pH mais elevado, não. Tem muito solo ácido também no semiárido. Então, a acidez dos solos do semiárido, ela não está relacionada ao clima, tá certo? A acidez dos solos de regiões chuvosas está relacionada ao clima. Porque chove muito, há uma grande lixiviação de metais alcalinos e alcalino-terrosos e concentração de alumínio. Já no semiárido, que chove pouco, os solos ácidos do semiárido, essa acidez está mais relacionada à questão do material de origem. A acidez dos solos do semiárido está mais relacionada ao material de origem do que ao clima, do que à precipitação pluvial. Você tem no semiárido muitos solos derivados de arenito e também um semiárido mais próximo do litoral, que é aqui na nossa região, é um semiárido, aqui na nossa região, o semiárido vai até a praia, né? Só falta tomar banho de praia. Então, aqui você tem sedimentos do grupo Barreiras, que são materiais de origem já velhos, é matéria-prima velha, que já sofreu intemperismo em 1900 antigamente, eu não estava nem lá para ver, né? E esse material foi sendo transportado e depositado aqui próximo ao litoral. Então, formou esses argissolos, latossolos, neossolos quartzarênicos formados aqui nesse litoral norte do Rio Grande do Norte. São todos solos pobres e ácidos, pobres em nutrientes e ácidos, mesmo em semiárido, mesmo no semiárido. Mas é porque o material de origem já é velho, já material velho pré-intemperizado. E mesmo que seja em locais mais para dentro, que não seja derivado de sedimento do grupo Barreiras, você tem muito latossolo no semiárido derivado de arenito. O arenito é uma rocha de fácil intemperismo. O arenito é uma das rochas que tem temperismo mais rápido. Porque o arenito, como eu disse, é uma rocha sedimentar, é como se fosse um morro de areia que virou pedra. Os grãos de areia são cimentados com sílica, calcário, óxido de ferro. Então, mesmo no semiárido, com pouca atividade intempérica, quando comparado ao sul e sudeste, mesmo assim é suficiente para dar um grau de intemperismo mais intenso a esse material e também uma pedogênese mais intensa. Então, no semiárido, você tem solo de tudo quanto é qualidade. Você tem solo ácido, solo alcalino, solo mais ou menos. Então, essa questão de chuva, de precipitação pluvial, ela é bem geral para a região úmida. Todo solo de região úmida é ácido, mas nem todo solo do semiárido é alcalino, não. Então, no semiárido tem muito solo ácido também. Ok, pessoal? Entendeu bem isso aí? Isso é muito importante, viu? Bom, nós falamos que, à medida Professor, que... tem uma pergunta. Pois não. Vocês falam, viu? Porque eu não estou vendo o chat, porque quando a gente está no slide aqui, a gente não vê chat, não vê nada. E se levantar a mão também eu não vejo, viu? Então, pode falar. Poxa. Então, essa grande diversidade de solos, tipo como o senhor citou, né? Neossolos, por exemplo, latossolos de solo no semiárido, nessa região do Rio Grande do Norte, é devido à questão do material de origem e o clima, né? Veja bem, os solos são influenciados pelos 5 fatores de formação do solo. Sim, o que a gente está falando aqui é de solo ácido e solo que não é ácido. Então, o que é que eu estou falando aqui? No semiárido, você esperaria, porque tem menos chuva, você esperaria que os solos tivessem um pH mais elevado, né? Um pH mais alto, né? E até alcalino, por quê? Porque você tem pouca
lixiviação de metais alcalinos e alcalino terrosos, tem um grau de intemperismo mais baixo, Só que no semiárido tem alguns solos que são os solos derivados de arenito, que não são poucos, né, são muitos, solos derivados de arenito, né, como argissolos, neossolos quartzarênicos, viu? Tem 4 tipos de neossolo. Aqui, neossolos quartzarênicos, argissolos, latossolos. Então, esses solos do semiárido, eles são formados principalmente de arenito ou de sedimentos do grupo Barreiras. Então, no semiárido, para saber se o solo vai ser ácido ou mais alcalino, o material de origem tem uma influência muito grande, tem uma importância muito grande. Você não pode avaliar só o clima, você não pode generalizar e dizer que no semiárido, todo o solo do semiárido é o oposto do que ocorre nas regiões úmidas, que não é. Nas regiões úmidas é generalizado, né? Os solos são ácidos, tem pH baixo, né? Agora, no semiárido, tem tanto um como o outro. Tem tanto solo alcalino como solo ácido. E a acidez dos solos do semiárido, ela é devida não somente a essa questão de chuva, mas ao material de origem de arenito, que intemperiza, se decompõe muito rapidamente, muito facilmente. Então, a pequena quantidade de chuva no semiárido já é suficiente para decompor essa rocha arenito com muita velocidade, e aí o solo resultante será um solo ácido. E também nos solos derivados de sedimentos do grupo Barreiras, já próximo ao litoral, porque o material de origem já sofreu intemperismo antes, em outro local, num tempo anterior. Ok? Tudo certo, professor. Os alumínios, os íons alumínios, né? Esse alumínio é a principal fonte e causa da acidez dos solos. Evidentemente, como a gente já viu, esse alumínio vai se concentrando no solo à medida que os metais alcalinos e alcalino terrosos vão sendo lixiviados. Aí esse alumínio, de onde vem esse alumínio? Vem da estrutura cristalina das argilas silicatadas, dos minerais aluminosilicatos presentes nas rochas, no material de origem. A sílica ela é lixiviada, a sílica vai embora, mas o alumínio fica. Então, esse alumínio é dissolvido as cargas negativas dos colóides do solo, eles passam para a solução do solo e causa a hidrólise ácida da molécula de água, liberando hidrogênio na solução e baixando o pH. Então, aqui nós temos 3 reações químicas, eu não coloquei aqui o valor da constante, mas para cada reação química aqui tem uma constante de dissociação. Então, cada mol de alumínio libera 3 moles de hidrogênio na solução, certo? Cada mol de alumínio libera 3 moles de hidrogênio na solução. Essa forma aqui, a LOH30, é um hidróxido de alumínio solúvel. Ele não está precipitado ainda. É um hidróxido de alumínio que está em solução. Só que a solubilidade disso aqui é muito baixa. Muito baixa e ele precipita rapidamente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura que mostra as espécies químicas de alumínio em solução aquosa em função do pH do solo. Então, nós preparamos, eu que fiz essa figura, eu peguei os valores das constantes químicas da dissociação do alumínio e fiz os cálculos das frações molares de cada espécie química. Observe que no pH próximo de 3, ou no pH 3, 100%, praticamente 100% do alumínio em solução está na forma trivalente, o Al3+, está na forma trivalente, no pH 3. À medida que você vai aumentando o pH do solo, esse alumínio trivalente vai diminuindo. Olha a curva aqui como cai em queda livre, principalmente a partir do pH 4. Entre pH 4 e 5,5, esse alumínio trivalente ele cai quase que em queda livre aqui.
na vertical. À medida que aumenta o pH, além de aumentar o alumínio trivalente, vai aumentando outras formas. Observe a forma bivalente, aumenta, atinge o máximo aqui, ó, no pH em torno de 4,5, depois diminui 0 aqui no pH 6. Essa forma monovalente, a LOH2+, ela começa a aparecer aqui em pH 3,5, vai aumentando, atinge o máximo aqui no pH 5, né? Depois ela diminui 0 aqui em pH próximo de 8. Esse alumínio 0, a LOH3,0, ele começa a aparecer com pH em torno de 4,4, vai aumentando, atinge o máximo no pH 7 e depois vai diminuindo até zerar aqui. E até mesmo, se o pH do solo for muito alcalino, se o pH da solução for muito alcalina, vai formar até mesmo o ânion aluminato, a LOH4-, que começa a aparecer em torno de 7 e vai subindo e passa a predominar em pH 8,3 por aí. Então, o mais importante para nós aqui é esse alumínio trivalente, o Al3+, que ele tem a sua solubilidade diminuída à medida que aumenta o pH do solo. E acima do pH 5,5, você não vai mais ter problema de alumínio trivalente em solução. Então, a gente falou que a disponibilidade do elemento químico para a planta depende principalmente da solubilidade. Então, quando a gente faz a calagem e aumenta o pH do solo para um valor acima de 5,5, 6, 6,5, o que é que acontece? A gente precipita todo o alumínio. E o alumínio não vai mais causar efeito tóxico para as plantas. Então, gente, guardem isso aqui. O alumínio é a principal fonte de hidrogênio no solo. O alumínio é o principal responsável pela acidez do solo, certo? Outra fonte de acidez é a dissociação de grupos ácidos da matéria orgânica. Então, na matéria orgânica, você tem grupamentos carboxílicos e fenólicos na superfície dos colóides orgânicos, que são facilmente desprotonados e liberando hidrogênio na solução. Inclusive, isso aqui é responsável pela acidez dos solos orgânicos. Existe uma ordem de solos chamada de organossolos. Os organossolos, os solos orgânicos, são os solos cujo material de origem é de natureza essencialmente orgânica. Não são solos minerais, são solos orgânicos. Então, ele se forma a partir de depósitos de tufas, de depósitos orgânicos, em ambientes onde você tem um acúmulo grande de matéria orgânica e, além desse acúmulo de matéria orgânica, além da deposição de grande quantidade de matéria orgânica nesse ambiente, você tem uma situação em que a velocidade de decomposição é muito lenta, né? Seja por uma questão de excesso de água, o lugar é bem hidromórfico, né? Ou seja, frio, né? Então, frio, falta de oxigênio, tudo isso desacelera a decomposição da matéria orgânica, então contribui, né, para o acúmulo de matéria orgânica do solo. Então, nos solos orgânicos, eles têm pH baixo. Só que a acidez do solo orgânico não é por causa do alumínio, é por causa da matéria orgânica. Outra coisa importante aqui para o caso de solos cultivados, agricultados, é a questão da acidez proveniente dos fertilizantes nitrogenados. O sulfato de amônio é um adubo nitrogenado usado na agricultura, não somente como fonte de nitrogênio, mas também como fonte de enxofre, e quando o sulfato de amônio dissolve no solo, ele dissocia liberando 2 íons amônio e 1 íon sulfato. Esse íon amônio vai passar por um processo chamado de nitrificação. A nitrificação é um conjunto de reações químicas comandadas pelos micro-organismos do solo. Esse conjunto de reações químicas
que acontece são reações de oxidação. Oxidação do nitrogênio do amônio a nitrato. Esse nitrogênio do amônio é mais reduzido. E o nitrogênio do nitrato é o nitrogênio mais oxidado que tem. Então, a nitrificação é um conjunto de reações químicas de oxidação do amônio a nitrato. E nisso aí, vai perder e vai liberar hidrogênio na solução. Observe aqui, 2 vezes 4 hidrogênio, eu tenho 8 hidrogênios aqui. Na molécula de nitrato, 2 amônio vira 2 nitrato. Veja que aqui não tem nenhum hidrogênio. Os 8 hidrogênios aqui foram para onde? 4 foi liberado na solução e 4 formou 2 moléculas de água. Então, esse hidrogênio liberado na solução, ele vai contribuir para baixar o pH do solo. Então, o sulfato de amônio, ele acidifica o solo e até mesmo a própria ureia. A ureia também contribui para a acidificação do solo, só que em menor grau. Quando a ureia dissolve no solo, libera carbonato de amônio. Esse carbonato de amônio vai reagir no solo. O amônio liberado é a mesma coisa. Sofre nitrificação, o amônio é oxidado a nitrato, liberando 4 hidrogênios. Só que na solubilização da ureia no solo, ela libera o carbonato. E a gente viu que esse carbonato é uma base. Esse carbonato é uma base. Então, esse carbonato vai causar a hidrólise alcalina da molécula de água para formar o bicarbonato e liberar a hidroxila. Então, na ureia, se por um lado ela libera 4 hidrogênios, por outro lado ela libera uma hidroxila, que vai dar um resultado líquido de apenas 3 íons de hidrogênio liberado, enquanto que o sulfato de amônio vai dar um resultado líquido de 4 hidrogênio liberado. Na prática, os experimentos e as pesquisas têm demonstrado que quando você usa sulfato de amônio como única fonte de nitrogênio, você acidifica mais o solo do que quando usa a ureia. Então, existe essa influência de acidificação do solo devido aos adubos amoniacais e amídicos. Se você usar MAP, aquele nitrogênio do MAP, que é amônio, vai ter o mesmo comportamento também. Outra fonte de acidez é a mineralização de resíduos orgânicos no solo. Composto, resto de cultura, composto orgânico, adubo orgânico, estercos. Por quê, gente? Por que esses adubos orgânicos eles contribuem para a acidificação do solo? Porque o nitrogênio desses resíduos orgânicos ele está na forma de proteínas, aminoácidos, são formas de nitrogênio reduzida. Formas de nitrogênio reduzida. Então, no processo de mineralização, comandado aí pelos micro-organismos, esse nitrogênio orgânico na forma de proteína, por exemplo, vai ser todo liberado na solução na forma de amônio. A decomposição, na aula de nitrogênio, a gente vai falar isso mais detalhadamente. Todo nitrogênio orgânico, de qualquer resíduo orgânico, qualquer adubo orgânico, ele vai se transformar em nitrogênio inorgânico na forma de amônio. Os micro-organismos vão transformar o nitrogênio orgânico em amônio. E esse amônio, uma vez estando na solução do solo, ele vai sofrer nitrificação. Essa nitrificação ocorre independentemente desse amônio ser proveniente de adubo químico ou de adubo orgânico. Então, a mineralização desses resíduos vai contribuir para a acidificação do solo, principalmente se esse resíduo for mais rico em nitrogênio, se tiver baixa relação CN. Os ácidos orgânicos da matéria orgânica também, já falamos lá do caso dos organossolos, você tem isso. Também na mineralização da matéria orgânica, muitas vezes são liberados ácidos orgânicos de baixo peso molecular, que dissocia e contribui com alguma coisa, e até mesmo a maior concentração de CO2. Quando você incorpora um resíduo orgânico ao solo, o que é que vai acontecer?
uma grande oferta de carbono, de alimento para os micro-organismos. Diante dessa grande oferta de substrato, a população microbiana aeróbica, ela vai se multiplicar muito. Vai se multiplicar muito. Então, vai aumentar a respiração microbiana e vai aumentar a emissão de CO2 por causa de uma maior população microbiana aeróbica. Então, essa maior concentração de CO2 lá no interior do solo vai aumentar a solubilização de CO2 em água, formando ácido carbônico. Porque a incorporação de CO2 em água forma o ácido carbônico e baixa o pH do solo. Mas disso aqui, o que mais é importante, o que tem maior efeito prático é a questão da liberação de amônio no solo proveniente do nitrogênio orgânico dos resíduos orgânicos. Quanto mais rico em nitrogênio orgânico for esse resíduo orgânico, mais amônio será liberado. Então, resíduos orgânicos ricos em nitrogênio são os estercos, farinha de sangue, palhada de soja, palhada de leguminosa, de modo geral, é mais rica em nitrogênio e vai acidificar mais o solo. Até mesmo o tipo de cultura influencia. Tem culturas que acidificam mais o solo e outras que acidificam menos. Por exemplo, a absorção diferencial entre cátions e ânions vai ter influência no pH do solo. Por quê? Nós temos 14 nutrientes, 6 macronutrientes e 8 micronutrientes. Cada nutriente é absorvido em quantidades variadas pela planta. Então, o que é que acontece? Você tem aí, geralmente, uma maior absorção de cátions em relação a ânions. Então, culturas, que é o mais comum, absorvendo mais cátions do que ânions, vai acidificar mais o solo, porque para manter a eletroneutralidade dentro da planta e também na solução, a raiz ela vai emitir base ou ácido. Então, para cada mol de cátions a mais que a planta absorve, a mais em relação a ânion, a raiz da planta vai eliminar na solução do solo um mol de hidrogênio, para poder manter o equilíbrio, e aí vai acidificar mais a rizosfera, vai contribuir para a acidificação do solo. E quando você tem culturas fixadoras de nitrogênio da atmosfera, como as leguminosas, a soja, por exemplo, ela vai acidificar mais o solo do que as outras, porque elas vão absorver mais cátions do que ânions. A soja ela é cultivada 100% com fixação biológica, então ela não vai ter nitrato, não vai absorver nitrato, porque o ânion absorvido em maior quantidade é o nitrato. E se aqui não vai ter adubação nitrogenada, então você vai ter fixação biológica, então a soja vai absorver muito mais cátions do que ânions e vai contribuir para acidificar o solo com maior rapidez. Então, são diversas as fontes de acidez do solo. Então, eu destaco aí a questão do alumínio, a questão da chuva, precipitação pluvial e da composição de resíduos orgânicos e adubos. Agora, as fontes de alcalinidade. Então, a gente já explicou exaustivamente essa questão da chuva. Todo solo de região úmida tende a ser ácido, mas o contrário não é verdadeiro. Os solos de regiões semiáridas não necessariamente tem que ser alcalino, não. Você tem tanto solo alcalino como solo ácido em região semiárida. Na região semiárida, o material odorista tem uma importância muito grande, que, mesmo em precipitação baixa, pode formar solo ácido. A saturação por bases. Quanto maior for a fração da CTC ocupada pelas bases, sódio, potássio, cálcio e magnésio, menor será a saturação por alumínio e maior será o pH do solo. Aqui nós temos um gráfico com dados reais de 20 solos representativos do estado de São Paulo.
onde relaciona o pH do solo em função da saturação por bases, é o valor V, soma de base dividido pela CTC vezes 100. Então, a relação linear aqui, quanto maior a saturação por bases, maior vai ser o pH. Então, por isso que se você pegar uma análise de solo e ver só o pH, só pelo valor do pH, dá para ter uma ideia se ele tem maior ou menor fertilidade. Solos de pH baixo têm baixa fertilidade. Solos de pH mais elevado tendem a ter melhor fertilidade. E essa relação entre pH e saturação por bases, ela é muito utilizada nos cálculos de necessidade de calagem, que a gente vai ver na próxima aula. Gente, isso aqui tem grande importância para nós aqui do semiárido, que é a presença de bicarbonatos e carbonatos, tanto no material de origem como na água de irrigação. A gente já falou das rochas calcárias, então o calcário é rico, né, em bases. O calcário é rico em carbonato, então evidentemente que vai contribuir para a alcalinização do solo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, inclusive, os solos derivados de calcário aqui da nossa região, a maioria deles tem pH entre 7 e 7,5. Entre 7 e 7,5, que é mais ou menos também o pH da água dos poços calcários. A água subterrânea, perfurada, extraída do aquífero calcário, ela tem um pH semelhante ao pH dos solos derivados de calcário. É 7, 7,5, por aí, é o pH das nossas águas de irrigação desses poços calcários. Quando a água de irrigação é do poço profundo, lá do arenito, com 900 metros de profundidade, aí essa água tem um pH um pouquinho mais baixo, ela é mais pobre em bicarbonato. Então, o que é que acontece? Esses carbonatos e bicarbonatos presentes na água de irrigação e também no material de origem vai contribuir para a alcalinização do solo, contribuir para aumentar o pH do solo. Por quê? Porque o carbonato e o bicarbonato são bases, no solo, nós temos carbono de dois tipos. Temos o carbono orgânico e o carbono inorgânico. O carbono orgânico, ele está presente na matéria orgânica do solo. O carbono orgânico está presente na matéria orgânica do solo. Já o carbono inorgânico são essas espécies químicas aqui. O ácido carbônico, o bicarbonato e o carbonato. Esses aqui são carbono inorgânico. Mesmo o carbono lá da rocha calcária, a rocha calcária é um carbono inorgânico. O CO2, né, o gás CO2 que escapa para a atmosfera, é carbono inorgânico. Mas em água, na solução aquosa da solução do solo, você pode ter a presença desses três aqui, ó. Aqui é ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. Então, a concentração deles em função do pH do solo, em função do pH da água, Se o pH está em torno de 4,5, 100%, 4,5 ou menos, 100% do carbono inorgânico está na forma de ácido carbônico, né? De ácido carbônico. Tem muito aí nos refrigerantes, né? Você dissolve o CO2 em água ou água gasosa, então você dissolvendo o CO2 na água, você vai ter a formação de ácido carbônico, esse pH baixo. À medida que aumenta o pH da água, da solução, vai diminuindo o teor de ácido carbônico e vai aumentando o teor de bicarbonato. Essas duas curvas, elas se tocam, se cruzam aqui no pH exato de 6,4. 6,4. Do pH 6,4 para frente, você vai ter diminuição do ácido carbônico até zerar aqui no pH de 8, né, 8,2, por aí, 8,2, e vai aumentando o teor de bicarbonato. Até chegar ao pH 10,4. Nesse pH 10,4, a partir daqui, vai predominar o carbonato e o bicarbonato vai diminuindo.
Então, se você observar, essa faixa aqui, ó, é muito ampla, do pH 6,4 até o pH 10,4, é a faixa onde predomina o bicarbonato. E os nossos solos agrícolas, eles estão todos aqui numa faixa de pH bem mais baixa. Quando os solos ácidos têm pH aqui em torno de 4,5, né? 4,5, 5. Quando a gente faz calagem, aumenta o pH para 6, 6,5. Então, fica aqui nessa região, em mais ou menos 6,5 ácido carbônico e bicarbonato. As águas daqui da região, do aquífero calcário, elas têm pH em torno de 7 a 7,5, ó, por aqui, 7 a 7,5, em que quase todo o carbono inorgânico da água está na forma de bicarbonato. Então, e se você observa que o carbonato, ele só começa a aparecer no valor aqui acima de 8,2 e diante, que ele começa a aparecer e só vai predominar acima de 10,4. Então, quando você traz uma amostra de água para ser analisada aqui no nosso laboratório, o que é que vai acontecer? Geralmente, quase sempre, o teor de carbonato é zero. Quase sempre o teor de carbonato é zero. Não sei se alguém já teve curiosidade ou se já fez uma análise de água aqui no laboratório, mesmo água proveniente do poço calcário, né, poço perfurado no aquífero calcário, que é uma água mais alcalina, mesmo assim, o pH, quando você faz a análise, o carbonato é zero. Não tem. Carbonato é zero. Não tem carbonato nessa água. Por quê? Porque o carbonato só começa a aparecer com pH acima de 8,2. E essa água está aqui, ó, o pH dela é entre 7 e 7,5. Então, na verdade, o carbono inorgânico das nossas águas, ele está na forma de bicarbonato. O bicarbonato é quem é a base presente nessas águas que vai contribuir para a alcalinização dos solos. Eu falei para vocês que nos solos da Lagoinha, da Fazenda Experimental da UFESA, aqui em Mossoró, o pH natural deles é em torno de 4,7, 4,8, por aí. É um solo ácido. Mas ele é arenoso, de baixa capacidade de tampão, e com o tempo, se você começar a irrigar ele com essa água rica em bicarbonato, aí o pH dele vai aumentando. Então, águas de irrigação ricas em bicarbonato é como se você estivesse fazendo uma calagem líquida. Uma calagem líquida. Aqui nos canos de irrigação, nos canos da Companhia de Águas aqui da região, é muito comum criar crostas, né, no interior dos canos, crostas de precipitados de bicarbonato de cálcio, carbonato de cálcio, por causa da riqueza da água em bicarbonato. Então, você irrigar esses solos com essas águas ricas em bicarbonatos, é mesmo que você está fazendo uma calagem líquida. Com o tempo, o pH do solo começa a subir, você nem vai precisar mais aplicar calcário, porque com o tempo, né, esse pH vai subindo pela própria presença de bicarbonatos na água de irrigação. Ok? Capacidade de tampão da acidez do solo. É a resistência que o solo oferece à mudança de pH, tanto quando se adiciona ácido ou base nesse solo. A maioria dos solos do Brasil é formada por solos ácidos. Solos com pH baixo, devido à presença do alumínio, e são solos que, para produzir bem nele, a gente precisa fazer calagem. E a gente faz calagem aplicando carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, né, aplicando calcário agrícola. Então, normalmente, na prática, a gente se depara com a necessidade de subir o pH do solo, de aumentar o pH do solo pela calagem. E aqui tem, nesse gráfico, 4 exemplos: solo 1, solo 2, solo 3, solo 4. Cada reta dessa descreve a relação entre pH e dose de calcário adicionada. Então, se você observar a definição de capacidade de tampão da acidez e observar essas retas, você vai concluir que o solo 1, que tem a menor declividade aqui da reta,
é o solo de maior capacidade tampão da acidez, e o solo 4, que tem uma declividade maior, é um solo de menor capacidade tampão da acidez. Esse solo 4 tem menor capacidade tampão porque ele resistiu menos. A resistência à variação de pH é muito pequena. Pequena dose de calcário causa uma grande elevação de pH. Já no solo 1, para que você tenha uma variação de pH considerável, tem que aplicar uma dose de calcário bem maior. Então, a declividade dessas retas, a declividade é importante para medir, para dar uma ideia da capacidade tampão da acidez dos solos. A gente fez um trabalho, publicamos no Congresso, fizemos curva de incubação de 6 solos ácidos representativos do estado da Paraíba, e nós ajustamos essas retas, essas declividades, e mostramos aqui esse solo P20 aqui, é o que tem a menor declividade, foi o solo que teve maior capacidade tampão da acidez. Coloquei esse trabalho no Cigarrar para vocês lerem. Leia esse trabalho, que é muito interessante. E tem 2 características do solo, preste atenção, isso aqui é muito importante. 2 características do solo que são as principais responsáveis pela capacidade tampão da acidez do solo, né? Que a primeira é o teor de hidrogênio mais alumínio, a acidez potencial, e a outra é o teor de matéria orgânica, né? E outro teor de matéria orgânica. O teor de argila também se correlaciona, né, o teor de argila também se correlaciona com a capacidade tampão da acidez. Ou seja, solos mais argilosos, solos mais ricos em matéria orgânica e solos, né? Na verdade, 3 características são importantes. Solos argilosos, solos mais ricos em matéria orgânica e solos com alta acidez potencial, ou seja, teor de H mais AL, são solos de alta capacidade tampão. Então, você tem que gastar uma dose de calcário maior para poder corrigir a acidez desse solo. No solo, nós temos 2 tipos de acidez. Uma nós chamamos de acidez ativa e a outra de acidez potencial ou de reserva. A acidez ativa deve-se à presença dos íons de hidrogênio na solução do solo, que estão em equilíbrio com a acidez potencial de reserva, que são os íons de hidrogênio e alumínio adsorvidos à superfície dos colóides do solo. Essa acidez ativa, esses íons de hidrogênio na solução do solo, a gente mede a concentração deles através do pH, o potencial de hidrogênio iônico. Aí a gente tem a ideia, quantifica essa acidez ativa. Já a acidez potencial de reserva, ela é extraída com acetato de cálcio 0,5 mol por litro pH 7 e medida por titulação com NaOH. Então, nas análises de solo, de rotina, tanto a gente mede a acidez ativa, que é a medida do pH do solo, como também a gente mede a acidez potencial ou de reserva, que é o teor de hidrogênio mais alumínio. Lembrando sempre que ambas estão em equilíbrio, né? Aquela ilustração que a gente disse aqui com o dinheiro do banco e o dinheiro da sua carteira. Então, na sua carteira, você usa pouco dinheiro, mas lá no banco, na sua conta corrente, tem muito dinheiro. E a sua conta corrente lá do banco está em equilíbrio com a sua carteira. Então, quando você consome o dinheiro da carteira, então há uma reposição da acidez potencial de reserva que está lá no banco, liberando dinheiro para a sua carteira. Então, em termos de acidez do solo, funciona também dessa forma. Então, como é que nós medimos, né, a reação do solo? Nós medimos através do medidor de pH, é uma medição potenciométrica, e ela é baseada na química analítica lá da constante de dissociação da água. A molécula de água, ela dissocia, liberando íons de hidrogênio e hidroxila, né? A constante de dissociação é igual a 1 vezes 10 a menos 7, e você eleva ao quadrado, porque aqui você multiplica esse valor da concentração do hidrogênio vezes
a de hidroxila, né, que é a mesma, então é o valor dela ao quadrado. Então, dá 1 vezes 10 a menos 14. Se fizer aqui o menos log, você vai ter o pK de 14. Então, o que é que acontece? O pH, por definição, é menos log da concentração de H+. É logarítmico de base 10, viu, né? O logaritmo natural de base 10. Então, pH é menos log de H+. Claro que o complemento para 14 é o pOH. Então, o pH do solo varia de 1 a 14. A escala de pH varia de 1 a 14, certo? O pH de uma solução varia de 1 a 14. Então, medindo, você sabendo o pH, o pOH vai ser o complemento para 14. Bom, para aumentar, preste muita atenção nisso aqui, porque muita gente se confunde nisso. Inclusive, nessa semana eu assisti um vídeo na internet, um professor de Química, mostrando que o doutor Laí Ribeiro lá, que é um doutor famoso aí das receitas da vida, da nutrição, e da água com limão, não sei o quê, água alcalina, e que alcaliniza, não sei o que mais lá. Ele disse que o doutor Laí Ribeiro fez uns cálculos errados lá, né? E ele mostrou lá como é que é a forma certa. E o erro lá do doutor Laí Ribeiro foi porque ele não levou em conta, esqueceu que a escala de pH é logarítmica. Então, pH você não pode somar um pH com o outro, fazer média aritmética, porque a escala é logarítmica, não é linear. Então, preste atenção. Para aumentar o pH do solo de 5 para 5,5, você tem que subir quanto? 0,5 unidade de pH. Só que para você aumentar de 5 para 5,5, você vai gastar mais calcário do que para aumentar o pH do solo de 5,5 para 6. Mesmo que o acréscimo seja de 0,5 unidade de pH, mas você vai gastar muito mais calcário de 5 para 5,5 do que de 5,5 para 6, porque a escala é logarítmica. Então, está aqui, pH em função da concentração de H+. A escala é logarítmica, não é linear, é logarítmica. Então, observe aqui, em termos de números, que fica mais fácil de você visualizar. Em pH 4,5, você tem essa concentração de hidrogênio, 31,62. pH 5, concentração de 10. pH 5,5, concentração de 3,6, e por aí vai. pH 7, concentração de 0,10. Então, o que é que acontece? Aqui nesse exemplo, ó, de 5 para 5,5. Para subir o pH de 5 para 5,5, eu vou ter que neutralizar 10 menos 3,6 mol de hidrogênio. Para subir de 5 para 5,5, eu vou ter que neutralizar 6,84 mol aí de hidrogênio. Só que para subir de 5,5 para 6, ó, de 5,5 para 6, eu vou ter que neutralizar quanto de hidrogênio? 3,6 menos 1. Então, somente 2,14, 2,16. Para subir o pH de 4,5 para 5, aí é que você vai gastar calcário, porque vai ser 31,62 menos 10, vai ser 21,62. Para subir o pH de 6 para 6,5, é rapidinho, é pouca coisa que você tem que neutralizar. E para subir o pH de 6,5 para 7, aí é que é fácil mesmo, né? Deu um espirro, o pH pode subir de 6,5 para 7, porque tem que neutralizar só 0,22 de hidrogênio. Então, a própria escala logarítmica de pH é uma escala tamponada matematicamente. É um tamponamento matemático, um tamponamento logarítmico. Então, quanto mais longe de 7, ó, 4,5, 5, aqui está bem longe de 7, né? Quanto mais longe de 7, mais difícil é você tirar o pH do canto. Quanto mais longe de 7, mais difícil você é para subir o pH. Tem que gastar muito calcário. Agora, quando o pH está próximo de 7, aí facilmente você sobe o pH, como também facilmente desce. Então, o pH do solo varia facilmente, ó, para cima ou para baixo, quando o valor está próximo de 7. E não vai brigar de 6,5 para 7, foi muita coisa,
um acréscimo muito importante, é nada, isso é pouca coisa. Agora, de 4,5 para 5 é muita coisa. Então, isso é muito importante a gente entender essa questão da escala de pH. Por isso que se você pegar lá um suco de limão, que tem um pH 2,5 e misturar com uma água que tem pH 7, e o pH resultante, meu amigo, vai ficar próximo do limão e não da água. Alguma pergunta? Ô, professor, eu acho que é por isso que ali o senhor falou que antigamente os livros mais antigos consideravam o melhor pH de 6,5 a 7. E hoje a gente considera um pH mais ou menos ideal entre 6 e 6,5. Porque, na verdade, quando a gente pega de 6,5 a 7, ou de 6 a 6,5, assim, pelo que o senhor falou aí, para subir para precisar de calcário, vai precisar de pouca coisa, né? Então, se é de 6,5 para 7, então pode deixar de 6 para 6,5 como sendo um pH ideal, né? Porque o alumínio, ele precipita em pH acima de 5,5. Então, o maior problema do solo ácido é o alumínio. O alumínio é mais problemático do que os íons de hidrogênio em si. É claro que excesso de íons de hidrogênio vai causar problema na planta, mas isso é menos do que o problema do alumínio. O alumínio em si, ele causa uma toxicidez terrível nas raízes, deforma as raízes das plantas, evita que as raízes cresçam, evita que as raízes absorvam nutriente, ele dá problema na absorção de cálcio. Então, para atingir o pH 5,5, meu amigo, acima de 5,5, você já elimina o problema de alumínio. Porque se você subir demais o pH, você vai ter problema de deficiência de micronutrientes. E hoje em dia, micronutrientes é muito importante. Claro, sempre foi importante, mas como você produz muito, as produtividades são elevadas, então a importância relativa dos micronutrientes ficou maior ainda. Então, a gente não precisa ir a pH 6,5 ou 7. O que a gente quer chamar a atenção aqui de vocês, que aquilo que você aplica no solo, adubo nitrogenado, adubo orgânico, irrigação com água rica em bicarbonato, como as nossas aqui dos poços calcário, isso vai ter influência, tanto para aumentar como para baixar o pH do solo. Só que essa influência aí, essa facilidade de sobe e desce, é maior quando o pH é próximo de 7 e menor quando o pH é longe de 7. Você vai fazer calagem, aplicar calcário ao solo para corrigir a acidez. Se o seu solo tiver pH 4,5, que é muito comum, você vai gastar muito calcário. Agora, se o seu solo já tiver pH 5, de subir de 5 para 6, vai gastar menos calcário do que de subir de 4,5 para 5,5. Ok? Ok. Então, gente, para terminar, o último slide. Oi. Só uma pergunta. O senhor falou aí que alguns solos aí, próximo ao Mossoró, eles têm um pH acima de 6,5, 7, 7,5. Então, eventualmente, a faixa que as plantas mais absorvem nutriente é entre 6 e 6,5. O que eles fazem para que eles possam diminuir esse pH aí, para que essa absorção dessas plantas seja maior, dos nutrientes? Pessoal, aqui isso não se faz aplicação de ácido para baixar o pH. O problema maior é de pH baixo e não de pH alto. Porque no pH aqui dos solos derivados de calcário é entre 7 e 7,5. 7 e 7,5. Então, nessa condição aí, pode ter alguma dificuldade aí na absorção de cobre e de zinco. São micronutrientes metálicos que têm a sua solubilidade diminuída. Mas aí você tem a opção de adubação foliar com cobre e zinco para poder suprir alguma necessidade. Se você faz adubação orgânica, você vai fornecer cobre e zinco que vai, vamos dizer assim, mitigar esse tipo de problema. pH de 7, 7,5, você tem uma maior precipitação de fósforo com cálcio. Tem. Você vai ter, sim, isso aqui. Mas também os nossos solos, eles têm baixa absorção de fósforo a
óxido de ferro e alumínio, que é baixo. Então, por outro lado, no frigir dos ovos, o problema de fósforo aqui é muito pequeno quando comparado aos solos de outras regiões, né? Então, na prática agrícola, não é muito viável você estar colocando ácido, fazendo aplicação de enxofre em pó para poder baixar pH. Você tem que conviver com pH 7, 7,5, né? Que não pH 7, 7,5 não é tão grave assim. pH de 8,5, como tem em muitos vertissolos, aqui é que é mais preocupante. pH de 8,5 de vertissolo, aí ele tem uma precipitação de fósforo muito grande e tal, mas é o solo que você tem, não tem o que fazer, não. Se você for botar ácido, aí enxugar gelo. É gastar muito dinheiro que não vale a pena. Você tem que conviver com ele. Agora, você tem manejos que, na própria região da rizosfera, se você faz irrigação localizada, ali dentro do bulbo úmido, você tem uma condição de pH mais baixo do que fora do bulbo úmido. Porque lá no bulbo úmido você tem a respiração das raízes, você tem nitrificação dos adubos nitrogenados que você coloca. Às vezes você coloca ácido para lavar as mangueiras para evitar acidificação, evitar precipitação de fósforo com cálcio, evitar proliferação de algas, né, entupimento de gotejadores, tudo isso vai contribuindo para que o pH em torno da rizosfera, né, naquela região das raízes que estão absorvendo as plantas, seja mais baixa. Então, questão de alcalinidade é mais de convivência do que de correção, né? Não tem... para corrigir, você ia gastar muito dinheiro com ácidos, enxofre em pó, que não é economicamente viável, né? E mesmo que enxugar gelo. Professor, o senhor falou, que eu não consegui anotar, solos com um pH mais elevado, tende a fertilidade ser maior ou menor? Maior. Solos com pH mais baixo tem baixa fertilidade. E solos com pH mais elevado tendem a ter melhor fertilidade. Depois a gente vai discutir esse conceito de fertilidade, porque um solo pode ser fértil para uns nutrientes e ser pobre para outros, viu? Inclusive, os solos derivados de calcário aqui da região têm alta saturação por base. Não tem problema de deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, né? Deficiência de potássio, não tem problema desse tipo. Não tem problema de toxidez por alumínio, mas é extremamente pobre em fósforo. Então, é fértil para uns nutrientes, mas pode ser que não seja fértil para outros. Então, isso é uma discussão lá na frente que a gente vai ter. Gente, os métodos potenciométricos de medição do pH do solo. Lá no laboratório, a gente mede com o potenciômetro, o medidor de pH, o pHâmetro, né, popularmente chamado de pHâmetro. Então, nós medimos o pH, não é da solução do solo. A gente não extrai a solução do solo para medir o pH. A gente mede o pH de uma suspensão solo-água, né? Ou de uma suspensão solo-solução salina. Então, no pH em suspensão aquosa, que é o mais comum dos laboratórios fazerem, a gente mede o pH da suspensão solo-água na relação 1 para 2,5. Então, num copinho de café, desse de 50 ml, você pega 10 centímetros cúbicos de solo, terra fina seca ao ar, adiciona 25 ml de água destilada, agita aquilo ali com o bastão, deixa em repouso ali durante 1 hora, e depois pega o bastão, agita de novo, introduz o potenciômetro e mede o pH da suspensão solo-água nessa relação 1 para 2,5. Em São Paulo, eles não medem o pH em água, medem o pH em cloreto de cálcio, 10 milimol por litro. Também na solução 1 para 2,5. Né? O pessoal da pedologia, eles costumam, além de medir o pH em água, a pedologia costuma medir o pH em KCl 1 mol por litro, nessa suspensão salina concentrada de 1
mol por litro, para poder eles fazerem o delta pH. O delta pH é o pH em KCl menos o pH em água. Isso dá uma ideia se o solo é eletronegativo ou eletropositivo. Então, a grande maioria dos solos são eletronegativos. Então, delta pH é negativo. O pH em KCl vai ser mais baixo do que o pH em água. Você não pode pegar uma amostra de solo aqui da região, aí você quer testar o laboratório. Qual é o laboratório bom e qual é o laboratório ruim? É o daqui de Mossoró ou de São Paulo? Aí eu vou pegar a mesma amostra, divido no meio, mando para São Paulo e mando para cá. Aí vai vir um resultado de pH diferente. Aqui vai ser 5 e lá deu 4,5. E agora? Quem é que está certo? Você não pode comparar valores de pH em metodologias diferentes. O pH em solução salina, seja de KCl ou cloreto de cálcio, é mais baixo do que o pH em água. Isso se o solo tiver presença de alumínio, em solos que têm alumínio, solos com pH abaixo de 5,5. Porque quando você mistura a solução salina de KCl ou cloreto de cálcio, esse cálcio do cloreto de cálcio ou o potássio do cloreto de potássio, em alta concentração, vai deslocar o alumínio das cargas negativas do solo, joga todo esse alumínio na solução, esse alumínio é um ácido, vai dissociar aí os hidrogênios e vai baixar o pH do solo. Por isso que em solos ácidos, que são aqueles que têm alumínio, o pH em suspensão salina é mais baixo do que em suspensão aquosa. Ok?